Olá, Mikael aqui mais uma vez no Sobre o Escrito e hoje a gente vai falar sobre Tuareg de Alberto Vázquez Figueroa. E eu já começo esse vídeo aqui explicando para vocês que Tuareg, para quem não sabe, é o nome de um povo que milenarmente domina as areias do Saara, esse enorme deserto que tem lá no norte da África, e são conhecidos principalmente porque os homens usam esse véu aqui, sabe? Cobrindo todo o rosto, exceto os olhos, porque os Tuareg acreditam que não é uma coisa boa você mostrar o rosto, se não para sua família, se não para os seus amigos. E fazendo umas pesquisas depois, eu fui descobrir que entre os povos muçulmanos, os Tuareg são os que mais respeitam as mulheres. Então as mulheres na comunidade, no povo Tuareg, não usa véu, usa a roupa que quiser, tem uma liberdade muito grande até o momento em que casem, mesmo depois de casar com o homem que ela escolhe, inclusive, elas ainda têm poder de decisão. Então é uma coisa bem interessante para a gente quebrar alguns preceitos, assim, alguns preconceitos também que a gente tem com outros povos e outras culturas. Inclusive aqui nesse livro tem um momento que fala sobre os Tuareg olharem assim meio com um olhar meio bizarro quando pensam nos povos muçulmanos que foram se radicalizando também lá na região da África e no Oriente Médio. Enfim, esse livro aqui é um livro de 1980 do escritor espanhol Alberto Vázquez Figueroa. Eu não conhecia nada dele até esse momento. Tuareg foi o primeiro livro que eu li dele. E se você acompanha o Instagram do Sobre o Escrito, lá no @Sobre o Escrito, você viu que eu contei a história de como eu cheguei a esse livro. Eu estava aqui sem saber qual livro eu ia ler e aí perguntei para o meu namorado, porque essa edição é dele, perguntei para ele se ele tinha gostado de Tuareg. E antes dele dizer se ele tinha gostado ou não, ele me falou, foi o Van Damme quem indicou. Van Damme, gente, é um livreiro muito tradicional aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, e ele teve que recentemente fechar a livraria dele, Livraria Van Damme, aqui na Rua dos Guajajaras, no centro da capital mineira. Na verdade, nessa época do fechamento, que não faz muito tempo, e essa livraria já estava sendo tocada assim pelo filho dele, pelos familiares. Mas o Van Damme, ele foi assim o livreiro que mais popularizou Tuareg aqui em Belo Horizonte, porque ele era aquela figura mesmo do livreiro que você entra lá na livraria, vai conversando com ele, pedindo indicação. E ele diz que desde 1980, depois que ele foi lendo, conheceu essa obra aqui, ele diz que já leu umas 14 vezes, que ele foi indicando o Tuareg para todo mundo que ele conhece. Inclusive eu achei uma reportagem, eu vou deixar o link aqui na descrição, de 2012, falando que o Van Damme acabou tornando o Tuareg um best-seller assim, aqui na capital mineira. Então tem sempre aquela história. Se você não leu Tuareg por indicação de Van Damme, conhece alguém que aconteceu. E essa história é muito bacana, bonita. Já na hora eu comecei a ler, apesar de ter conhecido o livreiro Van Damme, mas quando eu soube dessa história, ele já tinha fechado a livraria. E eu passava lá em frente todos os dias, já tinha entrado algumas vezes, mas não tinha batido um papo com ele. Pena que eu não tive essa oportunidade de ter essa experiência, Mas é interessante a gente ver que ainda hoje tem memória muito forte, assim, umas histórias muito recentes dessas livrarias que acabaram resistindo bastante a essa moda de ir para tudo quanto é shopping, enfim, essas livrarias de rua que a gente tinha aqui em Belo Horizonte. E aí, quando eu peguei o Tuareg para ler, eu fui no Scoob para dar uma analisada lá, qual que era a opinião das pessoas, fui conversando com umas outras também, procurando umas coisas na internet, e a primeira coisa que eu vi as pessoas falando era: é um livro sensacional, é um livro maravilhoso, mas o final é muito previsível. Aí eu fiquei assim, final previsível, O que quer dizer? Bom, então de tantas pessoas falarem que era previsível, eu fui para um lado totalmente diferente do que realmente foi o final dessa aventura aqui do nosso protagonista, o Garcel Sayá, que ele é um grande líder dos Tuareg e que, enfim, é a partir da visão dele que a gente vai acompanhando principalmente esse livro aqui e essa história. Então fica essa minha dica mesmo, sabendo que o final é muito controverso. Eu consigo entender porque que muita gente não gosta desse final, mas enfim, vale a pena muito
essa leitura, porque é uma leitura muito gostosa, é muito legal da gente imaginar como que um povo que vive no Saara, né, milenarmente, enfim, enquanto outras civilizações foram se urbanizando, os Tuareg foram cada vez mais para dentro do Saara para fugir disso tudo. Então, no começo aqui do livro tem um contato, né, do Gassel com umas outras pessoas que vinham da cidade e eles conversando sobre coisas que aconteceram aqui, né, no Ocidente, também no Oriente urbanizado, vamos dizer assim, fatos importantíssimos como guerras e que os Tuareg não tiveram acesso. E aí a gente fica pensando assim, né? A gente olha para ele com um certo ar de, meu Deus, ele perdeu isso e tudo mais. E o Gassel olha pra gente com um olhar assim de, nossa, eles estão gastando tempo e energia com umas coisas que não tem nada a ver, é melhor eu aproveitar aqui. E é muito poético ver a parte de que os Tuareg escolheram viver no deserto. Então não é assim, estão sofrendo demais. Não, é um povo que escolheu ficar lá, é um povo que domina aquelas areias com costumes milenares de, por exemplo, quando você chega em uma cabana de um Tuareg, você pode ser o pior inimigo dele. Ele vai te receber e vai te proteger porque você é o hóspede dele. Inclusive, esse é o principal problema desse livro aqui, que é o que leva o nosso Tuareg aqui principal, Gassel Sayar, aí a uma aventura dentro do Saara, porque ele vai tentar recobrar a honra desse costume dele que foi, de certa forma, banalizado e desrespeitado. Ele tinha recebido uns hóspedes e os hóspedes não foram protegidos da forma como ele deveria ter feito, né? Algumas outras pessoas passaram por cima dessa lei da hospitalidade milenar, que ele até comenta, vem até muito antes dos escritos, enfim, que de certa forma faz com que os Tuaregs consigam viver e se manter no deserto, porque chega uma hora aqui que o Gassel comenta, ninguém conseguiria atravessar o deserto se não tivesse a plena certeza de que na primeira cabana Tuareg que for encontrar vai ter abrigo, vai ter comida, vai ter água. Então é uma coisa muito bacana também para pensar a questão da comunidade. E o que eu quero falar principalmente para vocês aqui, eu ia falar sobre essa questão da comunidade, enfim, mas ontem eu estava pensando sobre esse livro aqui, depois de uns dias já de terminar a leitura, e eu fui lembrar de uma das coisas que faz o nosso Tuareg, também é conhecido como Targui, o Gassel Sayar, ser tão forte é porque ele tem um controle emocional gigantesco. Então, nas situações mais extremas, nas situações que ele está no deserto, dentro do deserto, e é engraçado a gente perceber isso também, né? Pensou o deserto do Saara, não tem nada, não sei o que, e nós só areia. Não, tem parte do deserto que chove, tem parte do deserto que são os oásis, que tem grama, enfim, muitas coisas. Inclusive já nevou no Saara, vou colocar uma foto aqui em algum lugar, eu fiz uma pesquisa e descobri isso também. Mas existe um lugar chamado Tikdabra, que eles chamam de deserto dentro do deserto, que é a parte mais inóspita mesmo. E o nosso Gassel Sayar, ele tem capacidade de sobreviver, né? Tem uma força física de sobreviver nesse lugar. Como? Ele se transforma em pedra. Essa é a imagem que ele fala de um controle emocional e físico tão enorme que ele consegue, assim, né, com uma concentração, fazer com que o corpo dele se transforme em uma pedra no sentido de que economiza energia, ele quase que hiberna, sabe, naquele calor que faz ferver o sangue, assim. E isso me lembrou na hora, quando eu estava pensando nisso ontem, no Siddhartha, do Hermann Hesse. Porque o Siddhartha, não o Siddhartha Gautama, que é o Siddhartha o Buda, né? Mas também chama Siddhartha, esse personagem do Hermann Hesse, e ele acaba encontrando o Siddhartha Buda também na história, e ele está em busca da iluminação dele. E uma das buscas que ele vai tentando fazer é justamente meditar como se ele fosse uma pedra. Então ele tenta extinguir completamente a existência dele, assim, e se transformar numa pedra. Eu achei interessante essa ligação entre as duas obras. Não sei se é uma ligação, assim, se o Figueroa se inspirou no Hermann Hesse, não sei se é alguma coisa relacionada a isso. Mas eu achei muito legal fazer esse ponto, essa ponte entre as duas obras. Eu estava muito ansioso nessa semana devido a muitas coisas, e ontem eu estava lembrando do Gassel, dessa coisa dele de conseguir, sabe, extinguir todas as
os reflexos e os efeitos das emoções de ansiedade, de medo. Ele fala, se você tiver medo e fica ansioso no deserto, você está perdido. Você tem que ter um autocontrole enorme, esplêndido, para você conseguir sobreviver às mais diversas situações extremas, né? Só que a gente não está no Saara, obviamente, mas a gente vive umas situações assim, no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, na faculdade, congressos que você, né, se você é estudante de pós-graduação também tem que lidar com isso, diversas situações, relacionamento também, que vão afetando a gente demais. E se você for parar para pensar, a gente acaba sendo assim, uma esponja, sabe? Que está aberto a tudo. Qualquer tipo de emoção vai entrando na gente, vai afetando se a gente não tiver esse tipo de controle emocional. Então não estou falando sobre a gente deixar de sentir as coisas negativas, não. Precisa, ainda que seja ansiedade, seja medo, qualquer coisa, ira, ódio, tudo isso faz parte da nossa composição humana, né? A gente tem que sentir mesmo. Mas a questão de ter um equilíbrio é conseguir ter um controle maior sobre os reflexos e as reações de toda essa parte emocional no nosso corpo físico e também com as pessoas que estão perto da gente, né? Então, se não é porque eu estou completamente com raiva ou ansioso hoje que eu vou descontar isso nas outras pessoas. Tenta dar uma controlada disso aqui dentro mesmo, para conseguir, se inspirando mesmo no Gassel, nosso personagem aqui do Alberto Vasquez Figueroa, para conseguir atravessar o nosso Tiquidabra, o nosso deserto naquele dia, seja ele qual for. For uma situação aí de pânico, uma viagem que a gente não quer fazer, alguém que contrariou a gente, enfim, é bom ter esse tipo de visão, né? Mas eu gostei muito mesmo, gente. Tem umas coisas aqui nesse Tuareg, umas formas do personagem olhar alguns fatos da nossa visão aqui mesmo, né? Política, ocidental, oriental também, de um jeito que é muito, muito, muito bacana. Você vê assim ele falando sobre as cidades. Ele não consegue compreender o porquê de tanta gente ficar no mesmo lugar assim, apinhado em edifícios, em salas pequenas. Ele nunca viveu, nunca passou uma noite a quatro paredes, assim, sabe, fechado. É sempre com o deserto, é sempre com a vastidão. E ele faz parte do deserto no sentido de que ele sente falta daquilo demais. E aí é muito realmente poético toda essa relação do nosso protagonista Gassel Sayai, do povo Tuareg de uma forma geral, com uma área do planeta que é tão inóspita e que muita gente quer passar longe, né? Então fica essa sugestão para você de leitura, Tuareg, essa indicação do Van Damme, nosso livreiro aqui de Belo Horizonte, agora para muitos outros lugares, né? Com essa história dele saindo por aí, aqui pelo YouTube. Então fica essa indicação. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E comente aqui também nesse vídeo se você já leu Tuareg, se você também achou o final tão previsível assim, se você, como eu, foi surpreendido pelo previsível. E vamos falar muito de literatura aqui, tá bom? Siga lá no Instagram, @sobreoescrito, também para ter mais acesso às leituras que eu vou fazendo durante a semana e os dias aí, tá bom? Beijo e até a próxima!